Bom, então antes de começar aí, a gente levantou algumas questões sobre a engenharia de software, né? A gente passou a diferenciar então o que é software, o que é programa, né? E também a diferença entre software e sistemas, né? Então, software é um conjunto de instruções, né? Desenvolvido através de um projeto. Quem dá subsídios para esse projeto é a engenharia de software. A engenharia de software em si, ela é um subproduto. Ela é um subproduto da análise de sistemas, tá? Ou seja, o sistema, na maioria das vezes, depende de um software para funcionar, ok? Bom, dentre essas questões, né, precisamos levantar algumas coisas, né? Qual que é a responsabilidade social e ética do engenheiro de software, né? Quais são os seus compromissos? São compromissos condizentes com qualquer outra área, mas na engenharia de software talvez isso fica mais evidente. A confidencialidade, você está em contato direto com um plano de negócios, não é? Competência, não assumir coisas que você acha que não tem condição de assumir. Os direitos de propriedade intelectual, ou seja, quem tem os direitos do software que será, quem terá os direitos do software que será desenvolvido, né? E a má utilização de computadores, né? Aquilo que eu conheço, né? Eu tenho que usar sempre para o bem, né? A gente tem algumas sociedades que de alguma forma regem isso, né? Trazem regulamentos, regras e condutas que devem ter um engenheiro de software. Bom, a engenharia de software então é a atividade de especificar, projetar, implementar, validar, implantar, manter e manter o software. Onde acaba com aquele mito de que construí o software, entreguei ele pronto, acabou por ali o meu trabalho como engenheiro de software. Não. A engenharia de software ela preza até mesmo a manutenção desse software. Ok? Bom, então vamos entender o que é um sistema, né? Como foi dito aqui, um sistema é uma coleção significativa de componentes interrelacionados que trabalham em conjunto para atingir algum objetivo. Lembrando, o software ele cabe onde nisso? O software é um componente do sistema, ok? Bom, então o sistema ele tem três questões que devem ser levantadas, que é o peso total dos sistemas, em termos de qualidade, em termos de segurança, tá? E o quanto o software faz parte desse peso num conceito geral. A confiabilidade do sistema, o quanto eu posso confiar nesse sistema em uso, e a facilidade do uso, a usabilidade do sistema em si. Né? E nos sistemas, né, a gente vê algumas propriedades, as funcionais e as não funcionais. Né? As propriedades funcionais, assim como na engenharia de software, é o seu objetivo. Qual é o objetivo do meu sistema? O que ele visa construir? O que ele visa gerar de resultado? Né? E depois temos as propriedades as propriedades emergentes, que são não funcionais, né? Que é a confiabilidade do sistema, o seu desempenho, tá? Em termos de performance, e a segurança do sistema, tá? O quão confiável ele é quanto aos seus dados, tá? Os sistemas eles estão compostos em vários ambientes, né? Muitas das vezes um sistema ele não contém um software, tá? Apesar que hoje é uma situação comum, né? O sistema também é afetado de acordo com o ambiente, ou seja, determinados sistemas eles variam a sua forma de
execução em determinados ambientes, né? Temos o exemplo aqui, né, de um sistema, de seu ambiente, que é uma hierarquia de sistemas, onde eu tenho um sistema para ser implementado no edifício. Eu dependo do quê? Eu dependo de um sistema mais geral, que é a rua onde esse edifício está, e também da cidade onde ele está, assim como o país onde ele está situado. Então tudo isso, existe uma dependência, né? Estamos implementando aqui um sistema de aquecimento, de energia, um sistema de água, segurança, iluminação e esgoto. Vão ficar famosos, vão aparecer no DVD. Então o sistema depende de um contexto geral e específico. Específico do meu edifício, específico da minha rua, específico da minha cidade e assim por diante. Bom, dentre os fatores humanos organizacionais provenientes do ambiente de sistemas que afetam o sistema, destaca, né, a mudança do processo, ou seja, a partir do meu sistema implementado, o que é mudado, o que vai ocorrer a partir do sistema funcionando no meu ambiente, tá? Como as tarefas passarão a ser executadas, tá? Como as ações organizacionais da empresa se modificarão com base no sistema implementado, né? Temos um sistema de modelagem de sistemas, ou seja, que mostra um diagrama de como funciona esse sistema. Depois a gente vai ver uma tabela, né, que vai dar a descrição de cada parte do sistema em si, ok? Aqui eu tenho um exemplo de um sistema de controle de tráfego aéreo. Veja bem que o sistema ele pode ser complexo como pode ser simples, né? Lembrando, quando eu falo de sistema, eu estou tratando, isso é importante lembrar, sistemas eu estou tratando a implementação de algo em termos geral. Quem é o sistema? Quem faz parte do sistema? É o software. Quem mais? O usuário. Quem mais? O hardware. Também. Sim. Tá? Tudo isso são componentes. Que completam, que formam um sistema. Tá? Bom, vamos partir para a engenharia de software em si. Bom, a engenharia de software, e aqui sim começa a base fundamental da nossa disciplina e a base fundamental, é claro, da nossa prova, não é? Bom, com base nisso, só lembrando, pessoal, fazendo uma pausa aqui, a matéria da prova vocês podem estudar a partir daqui. O que a gente fez foi só uma revisão dos sistemas, ok? Oi? Do terceiro capítulo. Se você for pegar a apostila, vocês vão estudar. Isso. Não, o primeiro capítulo é importante. Tá? O primeiro capítulo está levando aquelas questões sobre software, o que é software e tudo mais. O segundo capítulo eu falo sobre sistemas, que é mais uma forma de a gente lembrar aí o que foi visto em análise para esses sistemas, tá? Para entender a questão de onde o software é inserido dentro do sistema. Então fica no capítulo 1, a gente estuda, o 2 não, então agora a partir do 3. Tá? Se você quiser até editar lá, você pode editar a partir daqui, já falando sobre engenharia de software, ok? Bom, então a gente vai ter que entender o que é software e o que é engenharia de software. De um contexto geral, e para a gente para que fique bem claro, a engenharia, o software, né, em si, não a engenharia, desculpa, mas o software é um elo fundamental de conexão entre o hardware e o usuário. É a ponte de comunicação, entre esses dois atores, não é? Hardware e software, hardware e usuário. Ok? Bom,
A importância do software na computação em si, ela é fundamental, né? Por conta, historicamente, verificamos que se preocupava muito com a evolução do hardware, enquanto o software é deixado de lado. O software sempre é tratado como algo menos importante, né? Com o tempo foi se verificando que o software é responsável pela qualidade de um sistema em geral. Então se começou a preocupar com o software, ainda sem as preocupações com a engenharia. O desenvolvimento de software era levado muito ao léu, né? Era tratado como uma arte. Ou seja, desenvolver software não existia um projeto, uma especificação do projeto, né? Era feito muito o que se precisava e de forma muito irregular, tá? Bom, nesse papel evolutivo, então, a gente lembra aí na década de entre 50 e 60 dessa evolução, né? Os primeiros anos eram os sistemas em batch, né? O software customizado, softwares que eram específicos para grandes computadores de grande porte, os mainframes. Então eram softwares que eram desenvolvidos para um hardware específico, ok? Na segunda era já veio que é de 65 até 75, né? Por aí. Vem com já o multiusuário, né? Que na época ainda era o famoso timeshare, tá? Os bancos de dados, aí começou a surgir o software mesmo, o software que seria comercializado, ou seja, não era mais um software desenvolvido para um hardware específico. A partir do momento que comecei a entender que eu poderia vender o software como um produto. Na terceira era aí, na década de 70, por volta de 75 a 85, veio sistemas distribuídos, a inteligência embutida, o hardware de baixo custo. Com o hardware de baixo custo, então, houve uma grande expansão do comércio de software, tá? Bom, e a quarta era já veio os sistemas desktop, poderosos, tecnologias orientadas ao objeto, sistemas especialistas, redes neurais artificiais e a computação paralela. Nessa era, então, o software se torna cada vez mais importante e a produção desse software demanda de uma agilidade maior de desenvolvimento. Com isso, né, a gente vê as técnicas de quarta geração, desenvolvimento ágil, XP e tudo mais. Professor, como vai ser as perguntas? Só para mim ter uma ideia. Vamos lá, Marcelo, quanto às perguntas, não serão assim estudos de caso como foi no período passado. No período passado vocês lembram que tinham três ou quatro questões, tá? Que eram baseadas no estudo de caso, de um texto longo e tudo mais. Dessa vez vai ser perguntas de mais entendimento da disciplina em si. Então eu vou dar situações, não estudo de caso amplo, vou dar situações, tá? E vocês vão me dar a solução de alguns casos, tá? Lembrando, para a prova, vocês podem fazer lá o resumo em 2 folhas, ok? Eu não sei se vai ser eu que vou aplicar a prova, porque eu tenho 2 provas no horário. Escolhe mais, professor. Não, mas aí não é questão de escolha, Marcelo. Não é questão de escolha minha. Vai abandonar a gente mesmo? Acho que sim. Não sei. Até porque o primeiro horário é meu, então eu acredito que vai ser aqui que eu vou aplicar a prova e a outra alguém vai aplicar para mim. Nossa, vai abandonar ele. Mas lá o problema é menor por conta que lá não há consulta. Aqui realmente eu acho que depende mesmo mais de mim por conta da consulta. Vamos lá. A gente vai entender agora um pouco, né? Qual que é o panorama sobre o software? Então a gente vai responder algumas questões. O que é um software? Software, então, é um conjunto de instruções, desde que esse conjunto de instruções, né, feitas com base em uma linguagem específica, seja baseado em um projeto, desde que esse projeto haja uma documentação, ok? Isso a gente entende como software. O que faz, né?
O que faz, ele tende a atingir um objetivo específico. Qual é o objetivo do meu software? Por que é importante? Na maioria das vezes o software tem como ideia, né, gerenciar processos, né? O software vem para resolver geralmente um processo a qual já era realizado de outra maneira. Isso, ele vem para facilitar, automatizar, como o Marcelo colocou. Quais são os passos? Né? Quais são os passos de desenvolvimento e utilização do software? Né? Como a gente diz no desenvolvimento, ele parte do pressuposto que eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter pensado em requisitos, eu tenho que ter pensado em riscos, tá? Eu tenho que ter pensado em todo um processo que compõe a engenharia do software em si. Tá? E também, esse projeto ele cabe desde da sua ideia até a sua manutenção, que passa por várias fases: desenvolvimento, teste, tá? Treinamento e tudo mais. Qual é o produto do trabalho do software? Né? O que esse produto de software tem para trazer para mim como vantagem competitiva, como vantagem de customização, de produção em si? Ok? Bom, aqui a gente vai lembrar um pouco historicamente, né, que é o que foi dito quanto à engenharia de software em si. A engenharia, na verdade, não existia, ela passa a existir com a importância mais moderada, e conforme esse software vai se tornando um produto, tá, de larga vendagem, né, então ele passa a ser mais importante que esses projetos aconteçam de forma mais rápida. Né? Então a gente vê uma tabela de proporção de custo, né? A gente vê que na década de 60 o software ele tinha um custo, né, do sistema em geral, né, de 20% do custo do sistema em si, 20% do software dentro do hardware, né? Veja como isso foi mudando, né, no passar dos anos aí. Hoje temos um custo que é muito maior, que é justamente o contrário, tá, do que se era na década de 60, ou seja, o custo total do sistema, o hardware é o que tem o menor custo. Né? Temos aqui uma curva, né, que demonstra as falhas do hardware, né? Ou seja, no início da sua vida, né, da sua implementação, você tem um risco, umas falhas maiores, né? Isso conforme o tempo vai diminuindo, e no final da sua vida útil isso volta a crescer, né? Uma curva ideal para as falhas do software seria a partir dos testes você ter mais falhas, tá? E conforme o tempo, né, isso seria diminuído. Porém não é bem assim, né? A curva real de falhas é essa, onde você muda seus processos, você altera a forma com que os processos são executados. Com isso, as manutenções do software em si, né? Quando a gente fala de manutenção do software, eu estou falando de atualização, tá? Tudo mais. Isso vai sofrendo como se diz? Fugiu. Um altos e baixos de falhas, ou seja, as falhas tendem a cair, mas elas voltam a crescer conforme vai acontecendo essas atualizações, tá? O software pode ser dividido em categorias: o software básico, que é o software de sistema, o funcionamento do sistema em geral; o software comercial, né, são softwares geralmente para escritórios contábeis, softwares para recursos humanos e tudo mais; software científico e engenharia, que são um pouco mais específicos, né? Os softwares embutidos,
sentidos, né? A gente lembrou aí de softwares para DVD, softwares para micro-ondas, tá? Softwares como linha de produto, a gente está falando aí do Word, Excel, sim? As aplicações web e os softwares de inteligência artificial, que geralmente são mais customizados, ainda são muito customizados. Dentre os mitos do software aí, tá, pessoal? A gente vai lembrar então o que acontece, né? A forma que acontece e a forma com que as pessoas entendem o software, né? Já que a gente tem os mitos administrativos, né? Onde o mito seria: já temos um manual repleto de padrões e procedimentos para a construção de software. Isso não oferecerá ao meu pessoal tudo que eles precisam saber? Sim, não. Por quê? A realidade é a seguinte: o manual de padrões pode muito bem existir, mas será que ele é usado? Ou seja, todas as regras são seguidas de acordo com o manual estabelecido? Os profissionais de software têm conhecimento de sua existência? Ele é colocado em prática? Ele reflete a moderna prática de desenvolvimento de software? Será que esse manual já não está obsoleto, né? É completo? Ele contempla todas as questões referentes ao desenvolvimento de software? Não, geralmente essa é a resposta, né? Dentre outro mito administrativo, meu pessoal tem ferramentas de desenvolvimento de software de última geração, afinal de contas eles compramos os mais novos computadores, ou seja, a aquisição tanto de hardware quanto de software não condiz com o sucesso do desenvolvimento do software em si, né? Dependemos de coisas além disso, tá? Precisamos estar treinados para utilizar essas ferramentas, né? E a partir disso, aí sim teremos uma vantagem no desenvolvimento. Tá? Uma dessas ferramentas, então, são as ferramentas case, né, que ajudam em todo o processo da engenharia de software em si. Mais um mito administrativo: se nós estamos atrasados nos prazos, podemos adicionar mais programadores e tirar o atraso. Isso é mito, ou seja, eu adicionando pessoas no meu projeto, eu posso perder tempo de ter que treinar essas pessoas, né? Fazer uma relocação de tarefas, né? E isso pode atrasar ao invés de ajudar, tá? Não é a melhor alternativa. Então, simplesmente estou atrasado, eu coloco mais gente para trabalhar e pronto. Não é bem assim, tá? Dentre os mitos também temos os mitos do cliente, né? Onde eu digo: uma declaração geral dos objetivos é suficiente para começar a escrever programas, podemos preencher os detalhes mais tarde. As pessoas que tratam a engenharia de software como um mero clichê, como uma mera etapa de burocrática, né? Não entende a engenharia de software como uma ferramenta para se construir, para se desenvolver software com qualidade, tá? Muitas vezes falar a engenharia vem depois. Isso é um erro. Outro mito: os requisitos de projeto modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas porque o software é flexível. Ou seja, não existe isso de software flexível. O software tem um objetivo e esse objetivo só é atendido baseado em quê? Baseado no levantamento de requisitos funcionais. Ok? Mitos do profissional, né? Onde a gente entra tanto quanto o engenheiro de software em si, tanto quanto o programador, um mito que é: enquanto não tiver o programa funcionando, eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar essa qualidade. A engenharia de software, ela existe, ela tem métodos, tem padrões que fazem com que você consiga medir a qualidade do seu software antes do software estar pronto, tá? Muitas das vezes isso é usado como uma desculpa. Bom, mito: a única coisa a ser entregue em um projeto bem sucedido é o programa funcionando. Não, o programa, né, que é um conjunto de instruções,
né? Só que a gente não está entregando para o nosso cliente um programa, a gente está entregando um software. E para ser um software de qualidade, ele precisa, né, de treinamento, ele precisa de teste, ele precisa necessariamente de documentação. Ok? Bom, o que a gente entende por engenharia, né? Vou usar uma frase de Fritz Bauer, né? Que é o estabelecimento e o uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software que funcione eficientemente com máquinas reais. Resumindo o que a gente viu aqui até agora, até nesse ponto. O que é software, né? Então, software é um conjunto de instruções baseado num projeto bem orientado, bem determinado e com objetivos bem específicos. Isso é software, né? Como ele deve ser construído, como ele deve ser desenvolvido, tudo isso baseado nesse projeto. Ok? A partir disso, né, a gente pode delimitar o tempo de desenvolvimento, a qualidade desse software, a partir do quê? A partir do seu projeto, a partir da sua engenharia. Tá? Eu posso ali, através de documentos, através de testes, né, através de análise, descobrir se o software tem qualidade, terá qualidade, quando ele será entregue, ok? Quando ele será implementado, quando ele será testado, inclusive, em muitos casos, quando haverá uma manutenção desse software. Quais são essas ferramentas? Muitas das vezes, né, a utilização dessas ferramentas case, tá? Quais são esses procedimentos? Quais são os procedimentos de desenvolvimento, de planejamento e tudo mais, que faz parte da gerência aí de projeto? Né? Então, lembrando, o software é um grande elo aí de comunicação, né? A gente falou entre hardware de forma mais geral, entre hardware, né, e usuário, né? Lembrando que neste processo aí a gente também tem o banco de dados, ou seja, é ele fonte de integração entre essas três entidades. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Está muito corrido? Está muito resumido? Vamos lá. Bom, dentre os métodos da engenharia de software, nós temos que especificar, projetar, implementar e manutenabilizar. Ou seja, dar sustentação para a continuidade do software. Bom, nós temos os métodos da engenharia de software, né? Dentre eles, os métodos baseados na decomposição de funções, né? Baseado em dois aí, o mais usado, os DFDs, os diagramas de dados que a gente trabalhou, tá? Depois das provas, a gente vai inclusive também trabalhar esses DFDs que foi passado pelo professor Flávio de contabilidade. Se já tiver contabilidade, não tiver? Não? Bom, mas a gente vai trabalhar os DFDs que foi passado por eles, estou com os DFDs lá, para a gente fazer aquela aula em conjunto com a turma de contabilidade. Bom, o DFD ele tem por objetivo específico mostrar o funcionamento específico do software, ou seja, através de quê? Através de diagramas, tá? Bom, o método baseado na estrutura de dados, que é o MER, o modelo de entidade de relacionamento, vocês veem bastante em banco de dados. A UML, né, que são processos específicos bem conduzidos de acordo com a programação orientada a objeto, geralmente, né, a qual a UML é o processo a qual vocês vão construir o trabalho de vocês. Tá? Então, a engenharia de software em si, ou seja, como será especificado o funcionamento desse software, é baseado, então, nessas situações. Para o desenvolvimento, a gente vai seguir algum ciclo específico. Dentre eles, a gente tem os principais, que é o ciclo de vida clássico, né, em cascata, tá?
que começa com a engenharia, análise, né? O projeto, codificação, teste e manutenção do software. Lembrando que nesse processo é mais fácil a gente voltar apenas numa fase anterior somente uma vez, enquanto que por se tratar de um ciclo de vida, né? Um pouco mais antigo, né? Bastante funcional, mas ainda trabalha na forma de documentos, papel mesmo, ok? O ciclo de vida clássico, ele tem uma estrutura, né, geral, onde tem esses 4 componentes, que é a estrutura de dados, a arquitetura do software, a caracterização da interface e os detalhes procedimentais. Ou seja, a gente vai trabalhar dentro do ciclo de vida clássico, né, que é esses 4 fundamentos específicos do seu projeto. Alguma dúvida, pessoal? Não sei nem o que perguntar. Sim. Não sei o que perguntar. Não? Está completamente... Não sei como vai ser as perguntas, sei lá. Fazer umas perguntinhas pra gente, pelo menos, fazer em casa, se quiser fazer, só pra gente não passar na prova. Posso trazer amanhã. Posso trazer amanhã. Vai lá, prova dele. Tá. É que a gente já tá. Traga a prova, vou Se o professor pegar a prova antes de aplicar ela, Não sei. é possível. Então vou descobrir isso. Manda reportagem pra lá, tudo isso. Globo Repórter. Vamos lá. Depois nós temos a prototipação, que trabalha com a construção de protótipos, né, para todas as fases, né, inclusive na análise no levantamento de requisitos, tá, que funciona num ciclo geral, que é a coleta e refinamento de requisitos, tá, o projeto rápido, ou seja, um projeto para demonstrar para o meu cliente, para ajudar nesse levantamento, a construção do protótipo mesmo, a avaliação do protótipo, é isso que você quer, tá? O refinamento, ou seja, com base nesse protótipo, o cliente vai então especificar o que pode ser melhorado, o que deve ser implementado, o que pode ser retirado, tá? Essa fase do refinamento a gente pode voltar na fase do projeto rápido, ou seja, a partir daqueles levantamentos feitos pelo cliente, a gente gerar um novo protótipo e ficar nesse ciclo aqui por um bom tempo, tá? Para então a gente partir para a engenharia do produto e ter em si o desenvolvimento dele, tá? O modelo de espiral geralmente é uma união do ciclo de vida em cascata com a prototipação, tá? Onde nós vamos começar nessa fase, que é a fase de avaliação do cliente. Aqui a gente parte da ideia, tá? A coleta inicial dos requisitos, que é a fase onde o cliente levanta a ideia do projeto. A gente parte para a análise dos riscos, né? A partir dessas ideias, quais são os riscos, e a gente vai caminhando, a gente vai transformando aquele ciclo de vida que era clássico, tá, numa prototipação, ou seja, geralmente é uma união dos dois. Se pensar de maneira mais detalhada, é uma união, o ciclo de vida clássico com a prototipação. A gente trabalha com protótipo, né, e isso vai trabalhando nesse ciclo, onde tem planejamento, análise de risco, engenharia e avaliação do cliente. Tem alguma dúvida aqui no modelo espiral? Tranquilo, né? E aí, pessoal? Deixa eu levantar uma questão então para vocês aqui. Qual sistema usaria o modelo espiral? Não necessariamente. Não? Isso é muito vago. Eu achei que era vago. Isso é muito vago. Tá? Mas quais são as vantagens do modelo espiral com relação à prototipação? Vamos lá, responda. Agora o senhor vai falar. Tem que apontar o dedo? Eu me pergunto, quais são as vantagens do modelo espiral? Eu vou responder depois. Depois que eu tiver pelo menos 3 respostas. Breno, as vantagens do modelo espiral com relação à
Você fala do protótipo? À medida que você vai... A questão a gente também que como é um resumo da disciplina, a gente falou sobre, lá em prototipação, o quanto pode ser prejudicial esse aproveitamento, porque quando a gente começa a desenvolver um protótipo, a gente não está se preocupando com alguns procedimentos que devem ser considerados, tanto na composição do código, quanto em relação à segurança, quanto à usabilidade em si. Mas então nem sempre não poderia consertar. Sim, no modelo espiral talvez isso seja mais viável, mas depende muito do tipo de projeto. Quando é um projeto menos customizado, mais comum, talvez isso pode se tornar viável, mas de forma geral, dependendo da customização, não. Eu acho que no modelo espiral você tem um contato maior com a avaliação do cliente, que avalia a tua engenharia mais vezes, por estar girando. Lembrando que, se você ver o modelo da prototipação, de certa forma você faz isso. Então, só que ali no modelo espiral faz mais vezes, né, porque vai passando mais vezes na avaliação dele. Aí, por conta do seguinte, não, mas aqui você não tem um número limite também. Na prototipação você não tem um número limite. Ou seja, você faz isso aqui uma vez, volta e faz mais uma e acabou. Você não tem um número limite. A questão aqui é que você segue a prototipação como base fundamental desse modelo, mas quando você verificar como isso acontece, isso é bem parecido com o conceito de vida clássico. Ou seja, ele segue uma hierarquia. Tá? Alguma dúvida? Quais são as respostas? Vamos lá. Transformar isso aqui em linha. Bom, no modelo espiral, né, assim tanto quanto o Breno quanto o Renan, ele tem certa verdade no que foi dito. Primeiro, aqui o reaproveitamento ele é mais viável que na prototipação, ok? A vantagem dessa avaliação, a forma com que esse ciclo percorre, tá? Também é uma vantagem por esse contato maior com o cliente. Inclusive você pode unir essas duas vantagens e transformar essa avaliação do cliente com base no produto, né, que realmente vai ser o produto implementado. Tá? Nesse processo, a rapidez com que acontece a engenharia também é uma vantagem. Tá? A análise de levantamento de requisitos em si, ela é melhor delimitada, ela é melhor especificada. Ou seja, aqui na engenharia, no modelo espiral, eu consigo fazer com que o levantamento de requisitos seja mais produtivo, tá? Do que a prototipação. Por quê? Se você ver aqui, você tem mais contato com o seu cliente, enquanto que aqui a partir de um protótipo, você já parte com um novo protótipo, com um novo fundamento, né? Aí você constrói esse protótipo que foi projetado, no caso, né? E depois vai haver avaliação. Enquanto lá não, isso acontece de forma mais rápida. Esse ciclo ele é mais direto, né? Se vocês depois sentarem, lerem, vão ler um pouco aí, vocês vão entender isso aí. Ok? O clássico, você fala as vantagens dele? A diferença. Não, aí o clássico ele é geral. Primeiro, o clássico, com relação, você está perguntando a mim com relação ao espiral? Completo. Primeiro, o sistema de vida clássica trabalha com papel, documento, impresso. Tá? Você não trabalha com um protótipo. Tá? No ciclo de vida clássica você não trabalha com um protótipo. Você faz análise de requisitos, cria um projeto. Do projeto, né, você tem até geralmente nessa fase de projeto e análise você faz aqui um vai e volta danado, mas o projeto, o que o cliente vê não é um protótipo, ele vê um projeto do software, objetivos,
Mas software. o teste aí não é o protótipo que está escrito assim. Não, teste é teste do software. Depois, olha para você ver. Engenharia de sistemas, parte da engenharia de sistemas. Ou seja, meu software vai ser construído para quê? Para funcionar em um sistema. Né? Dentro disso eu vou então, né, para análise, levantamento de requisitos e tudo mais. Crio um projeto de software, codifico ele, implemento ele. Tá? E depois vou para o teste do software. Quais são os erros, bugs e tudo mais. Isso é teste. Teste aqui não é avaliação nenhuma do cliente não. Certo? Depois temos as técnicas da quarta geração, que ela tende a desenvolver softwares de maneira mais rápida, né? Entregar um produto final de forma mais rápida. A gente vai ver algumas técnicas para frente aí, né? XP é um exemplo delas, tá? A gente vai trabalhar lá no final do período. Então se cria uma estratégia de projeto, ou seja, a forma com que vai ser definido os cronogramas e tudo mais, já com base no projeto, e já se começa de forma quase que instantânea a implementação usando essas linguagens de quarta geração aí. Depois já partimos para o teste dos softwares. Então ela é mais rápida, softwares muito tem uma customização maior, não é o ideal, né? Funciona muito para softwares mais comuns, né? E que podem trazer um resultado, um produto final de forma mais rápida. O que a gente pode fazer na engenharia de software é combinar esses paradigmas, né? Transformar tanto o ciclo de vida clássico, quanto a prototipação, quanto o ciclo de vida em espiral, quanto as técnicas de quarta geração, unir suas vantagens e desvantagens para conseguir uma engenharia que tenha mais, que dê mais subsídios para o desenvolvimento de software. Ok? A forma, o diagrama aqui demonstra como pode ser combinado esses paradigmas da engenharia de software. Ok? O que é esse negócio de enésima? Enésima é a quantidade de vezes. Modelo espiral, enésima iteração. É a quantidade de vezes que, independente da quantidade de vezes que eu vou ter esse contato com o meu cliente, demonstrar o protótipo, ele avaliar o protótipo. Então, enésima, você lembra lá em matemática, você estudou os números, aí você, quando fala de infinito, você coloca um N, lembra disso? Enésima vez. Isso foi matemática, Matusa. Bom, então a visão genérica da engenharia de software, a gente vai responder a 3 parâmetros, que é a definição, desenvolvimento e a manutenção. Dentro da definição, a gente vai falar do que? Análise de sistemas, planejamento do projeto de software e análise de requisitos. Depois a gente parte para o desenvolvimento, que é o projeto do software, codificação e realização do teste do software. E depois as suas correções, adaptações e os melhoramentos funcionais, as atualizações do software em si. A gente vê, caso já adiantando para vocês, não sei se vocês acompanham lá o cronograma do curso, né? Mas gerência de projetos também é uma disciplina que vocês terão no próximo período, tá? Então, tudo que a gente vê aqui em engenharia de software de forma menos específica, quando vocês forem fazer gerência de projeto, vocês vão ver de forma mais detalhada, ok? Bom, então para se construir software com qualidade num tempo determinado, a gente precisa do que? Gerência. Essa gerência parte de alguns parâmetros, né? Que é iniciar o projeto de software específico, a gente delimita as suas medidas e métricas para dizer sobre a qualidade do software. A gente levanta uma estimativa quando o meu software estará implementado. A gente faz uma análise dos riscos de desenvolvimento e implementação, determinação de prazos com base no cronograma da sua equipe, tá? E você precisa
além de dar prazos, monitorar esses prazos, dar condições para que esses prazos sejam bem atendidos, né? Lembrando aí da nossa charge, a crise do software, né? A gente passava ali hardware, tá? Então, quais são as métricas do software, né? A engenharia de software em si, a gente consegue, na engenharia, desculpa, não na engenharia de software, mas em qualquer outra engenharia a gente consegue medidas, né? Então, a engenharia civil é um exemplo dela, onde você consegue, através dessas medidas, delimitar peso, temperatura, altura, tempo e tudo mais. São medidas que a gente pode determinar precisamente. Mas e quanto à engenharia de software, a gente não tem um produto palpável, né? Como que a gente faz então, a partir disso, para considerar a qualidade, para considerar o peso do software em si, tá? Para a gente ter uma avaliação antes do produto pronto, para a gente ter condições de ter uma avaliação antes do produto pronto, tá? Para determinar a sua qualidade e tudo mais. Bom, para isso a gente vai responder as questões. Qual era a produtividade do desenvolvimento de software de projetos passados, né? Geralmente quem trabalha em projetos, geralmente na equipe tem pessoas que já trabalharam no desenvolvimento anteriormente, né? Como funcionavam esses projetos? A partir disso, qual era a qualidade desse software em si? Como esses dados podem trazer resultado agora? Os dados anteriores podem trazer resultados agora. Como a forma como foi implementado pode ajudar, como pode melhorar no desenvolvimento do projeto agora, tá? Então, essa passa talvez ser uma das nossas regras aí. Que, quando a gente for medir qualidade, a gente vai partir de 3 pressupostos, que é a operação do produto, funcionamento, a revisão do produto e a transição do produto. Ou seja, como esse produto funciona, como esse produto traz resultados e como esse produto pode se locomover em outros sistemas. Com isso a gente tem aí 4 balanças para medir o peso, que é a corretitude, ou seja, esse software funciona, o software que eu vou implementar, como vai ser o seu funcionamento, tá? Qual vai ser o valor que ele vai trazer para os processos da empresa em si, a manutenabilidade do software, né? Ou seja, como esse software, se por exemplo ele for adquirido, como que ele vai ser aplicado como que ele vai ser aplicado em meu ambiente, a integridade do software em si, né? Diz aspectos com relação à sua segurança, principalmente, e a usabilidade do software, né? Que mostra aí as qualidades do software quanto o seu manuseio, ok? Bom, vou falar. Então a gente pode dividir essa balança aí em algumas situações. As métricas orientadas a seres humanos, né, quanto ao treinamento específico do software em produção, em execução, desculpa. As métricas orientadas ao seu tamanho, tá? Métricas orientadas à sua função e objetivos. As métricas da produtividade do software, do desenvolvimento em si, as métricas da qualidade do software, os objetivos, a partir dos objetivos, quais são os resultados esperados que esse software pode trazer, né? E as métricas técnicas, né? Ou seja, que pode dizer aí onde o software é implementado, que sistema ele é implementado. Quanto ao desenvolvimento do software, temos aí algumas condições que podem ser consideradas, né? Principalmente quando a gente fala de estimativa do software, né? Onde a gente tem os métodos orientados
ponto por função. Vocês lembram disso lá em análise de sistemas também, né? Ou seja, para cada tipo de parâmetro do meu software, seja entradas de usuário, saída de usuário, número de arquivos do software, né? Qual que vai ser o grau, a ponderação para a implementação? Se é uma implementação simples, média e complexa. Quem vai dizer isso? A equipe de desenvolvimento. Ou seja, essa ponderação pode ser diferente para a minha equipe, né? Pode ser diferente para a equipe do Rodrigo, que é diferente da equipe da Sueli. Ok? Ou seja, quem delimita se a complexidade de implementação de determinada função é simples, média ou complexa, então é a equipe de desenvolvimento. Depois a gente vai responder algumas questões aí. Ou seja, essas 14 perguntas vão ter uma ponderação, tá? De ponto por função. Se é desde sem influência nenhuma, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. As funções de processamento distribuído, né? Se não tem influência, né? Incidental, moderado, médio, significativo e essencial. Ou seja, quais são as condições de cada uma dessas 14 questões aqui para o meu software. Com base nisso, a gente vai partir para uma conta simples. Isso aí, que fique bem claro, coloquem no resumo de vocês, ok? Onde nós temos os pontos de função são vistos como, eu tenho uma contagem total. Amanhã eu trago um exercício, pessoal, para vocês fazerem isso antes, tá? Não se preocupar não. Então essas tabelas aqui, ó, vocês não precisam trazer, não precisam colocar na prova, não percam espaço na sua folha com isso. Isso, caso venha cair na prova, eu vou trazer. Tá? Isso aqui é regra e não precisa decorar. Caso será necessário na prova, eu vou trazer isso na prova, ok? Ou uma folha prática. Mas, e a fórmula também. Vou colocar as tabelas, coloco a fórmula, então não precisa se preocupar com isso aí no resumo de vocês. Bom, então eu tenho uma contagem total desses pontos de função, né? Que vem aqui em contagem total, vezes 0,65, que é uma constante, mais 0,1, vezes a soma dos pontos por função, que é o sistema requer backup, recuperação confiável, média. Então 3 aqui, não é? Então essas 14 questões eu vou respondendo até que eu tenha aqui no final o resultado desses pontos por função, a somatória desses pontos por função, que seria lá a soma de FI. Alguma dúvida disso aqui? E aí eu tenho os resultados. Eu tenho os resultados dos pontos por função. A partir disso, então eu consigo determinar a produtividade, tá? Com essa produtividade eu consigo determinar uma estimativa para o desenvolvimento do software, onde a produtividade é os pontos de função dividido por pessoas mês que irá trabalhar no sistema. Caso vocês precisem, tenham dificuldade com tabuada, tragam uma calculadora, ok? Para a prova, tragam uma calculadora. Posso usar o celular? Não. Viu? Está avisado? Posso usar o celular? Não. O que você pode fazer é esperar um aluno terminar a prova, para que terminar sem a calculadora dele. Tá? Com isso não tem problema, mas aí no celular não vai poder ser utilizado. Bom, a gente pode determinar a qualidade do software, o custo do software, tá? E a documentação, ou seja, quantas páginas terá a documentação do meu software. Ok? 10 horas. Bom, nessas métricas a gente pode ver aí uma tabela que determina
em média, a quantidade de linhas, de instruções que irá conter o meu software, tá? Onde eu vou utilizar o número de linhas dividido por os pontos de função, vou conseguir determinar quantas instruções, linhas, o meu software vai conter. Isso em média, tá, pessoal? Mas já dá para você ter uma ideia aí. Então aí tem uma orientação por linguagem, tá? Isso também vai conter na prova aí, não se preocupe. Bom, amanhã vocês preferem que eu faça uma revisão e dê um exercício? Vocês querem que eu traga só um exercício e vocês resolvem ele? Preferência de vocês. Como que é? Ou eu trago o exercício e vou comentando o exercício, vou fazendo exercício com vocês, ou vocês preferem fazer de forma individual o exercício para alunos? Claro, essencial. É parte fundamental do desenvolvimento. Fatores do processo, né? A forma e a aplicação do projeto. Os fatores do produto em si, os fatores de problemas poderão ocorrer durante o desenvolvimento e fatores relacionados a recursos, né? Recursos de hardware e software utilizados para o desenvolvimento do sistema. E vejam que nós temos aí, tá? Um grau de porcentagem, tá? Uma variação percentual, o quão isso pode ser medido para fatores humanos. Esse percentual é de 90%, né? Vejam que fatores do produto é um percentual mais elevado, que é de 140%. Tá? É uma forma de se trabalhar a estimativa aí sem a necessidade de aumentar o pessoal e tudo mais, né? Uma forma de gerenciamento disso. Tá? Argumentos para a gente medir essa qualidade, essas métricas seriam: quais as exigências do usuário são as mais prováveis de sofrer mudanças, né? Já que nós temos aquele problema do usuário não conseguir passar de forma objetiva aquilo que ele espera, aquilo que ele quer do software. Quais os modos desses sistemas são mais propensos a erros? Quais software têm mais risco, né? Quanto de teste deve ser planejado para cada módulo? O planejamento de teste, como deve ser feito, como ele deve ser conduzido. Quantos erros posso esperar quando o teste se iniciar, né? Erros acontecerão, mas a gente também pode prever isso, né? Isso ajuda então no gerenciamento. Com todas essas condições, a gente tem uma linha básica, uma fundamentação, tá? Daquilo que eu vou estabelecer como qualidade, estimativa, custo. Ou seja, eu crio a minha régua de como vai ser medido tanto o desenvolvimento, quanto o projeto, quanto o custo do software em si. A régua é minha. Como, ao contrário de outras engenharias, você tem uma régua que ela é fundamental, que ela é geral, global, né? Enquanto na engenharia de software, nós delimitamos uma régua, apesar que no final teremos que ter um produto que atende os objetivos, que trabalhe com desempenho e tudo mais. Mas a gente pode criar uma régua diversificada aí para vários ambientes, várias condições. Tá? Bom, para isso a gente vai depender de duas questões fundamentais, que é o que eu espero do software, o que é o software, né? E quem são os profissionais desse desenvolvimento. Engenheiros de software, desenvolvedores em si, pessoas responsáveis pelo treinamento do software, né? O software ele vai ser baseado principalmente no seu projeto, tá? E os profissionais se coordenarão de acordo com a sua gerência. Com base nisso, a gente pode ter aí então uma situação de melhor adequação do projeto. Ok? Bom, da administração de projetos, a gente, para determinar estimativas, temos duas condições aqui, que é a complexidade baseada nos esforços passados,
ou seja, o software que eu desenvolvi um dia, como foi esse projeto, como foi conduzido, como minha equipe trabalhou, qual que é o tamanho do esforço para esse software que eu vou desenvolver agora. Com base nisso, a gente trabalha um grau de estrutura e definição de variabilidade. O que seria isso? O meu projeto em si. Ou seja, eu tenho meu projeto agora, esse projeto então vai ser medido com base no que eu já fiz e com base no esforço que eu terei que fazer agora. Ou seja, e quanto melhor a gente definir esse projeto, menos riscos de estimativas eu tenho. Estimativas gerais eu tenho. Ok? Dá para compreender isso aqui? Se vocês lembrarem aí, eu falei da figura geométrica considerada perfeita, que é o triângulo, onde, né, qualquer um dos lados que eu trabalho, eu estarei diretamente modificando os outros dois. Que é bem isso aqui. Ou seja, se eu aumento a estrutura do meu projeto, a especificação do meu projeto, menos riscos eu tenho na sua implementação, no seu desenvolvimento, nas suas estimativas em si. Lembram disso, né? Vamos lá. Não lembrava que tinha o triângulo aqui. Então, é aquela questão. Ou seja, eu tenho aqui o custo, tenho os recursos e os prazos. Para todos eles eu tenho o ângulo. Então, esse triângulo é igual. Durante o projeto pode acontecer condições que eu não espero. Por exemplo, eu posso ter que diminuir o custo de implementação. Com isso, eu vou mexer diretamente no prazo de entrega do projeto, ou seja, mandar pessoas embora. Vou mexer no prazo do projeto e vou mexer nos seus recursos. De 10 programadores, agora eu vou ter 5. Concorda que o prazo vai ter que ser aumentado para a entrega do produto? Entenda que o custo vai ser diminuído. Vou ter menos pessoas trabalhando no projeto. Pode ser que eu tenha que diminuir o prazo de entrega desse software. Eu vou mexer diretamente no custo, vou mexer diretamente nos recursos, concorda? Pode ser que eu tenha que aumentar ou diminuir os recursos, vou mexer diretamente no custo, vou mexer diretamente no prazo, seja para mais ou para menos. Mas fica evidente que em qualquer um desses anos que eu modifique, eu vou ter alterações dos outros dois. Por isso que o triângulo é uma figura perfeita. Compreendeu isso aí? O escopo do desenvolvimento de software, ele trabalha com o hardware, com os procedimentos que foram programados em termos de projeto, com as pessoas envolvidas no projeto e com softwares externos, aí estou especificando até, por exemplo, ferramentas case, no caso, que irão fazer parte do desenvolvimento em geral. Ou seja, o escopo do software em desenvolvimento, ele é fundamentado sobre essas 4 condições: hardware, procedimentos, pessoas e softwares. Onde a gente divide em 2 subgrupos, que são as pessoas e as ferramentas. Bom, recursos humanos, a gerência de recursos humanos e desenvolvimento talvez seja uma habilidade, e aí sim até uma arte, porque apesar de ter condições de você estudar projetos, gerência de projetos, lidar com pessoas é complicado. Pessoas são diversificadas, nem sempre são iguais. Até a gente citou aqui, geralmente, sobre o grande problema que se há quando a contratação de pessoas para projetos, por exemplo, muitas das vezes há o preconceito de se contratar mulheres. Acontece
Por quê? Geralmente tem projetos que duram em 3 anos para serem desenvolvidos e implementados. Então, geralmente se faz até um questionamento sobre o projeto pessoal dessas mulheres. Você planeja ter filhos? Por quê? Se você nesses 3 anos planeja ter um filho, você está fora do projeto em pelo menos 6 meses. Em pelo menos 6 meses. Então tudo isso, esse tratamento, a forma, a contratação dessas pessoas deve estar muito bem sedimentada. Então, trabalhar com pessoas é complicado. Os recursos de hardware, que devem ser considerados, que é o hardware de desenvolvimento, que é o diferente do hardware de produção, ou seja, o mesmo hardware onde eu estou desenvolvendo um projeto, não é o hardware onde vai funcionar o projeto desenvolvido, tem que ser levado em conta. E outros elementos de hardware sistema que muitas vezes é utilizado, que são hardwares externos. Por exemplo, posso estar falando de um painel digital de resposta, posso estar falando de um sistema de mecatrônica,